Escuta a voz do meu Jesus, segue-me, vem, segue-me. Essa é a voz de Cristo chamando por você. Você que está aí, indeciso, o que vai fazer. Escuta a voz de Cristo. Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Hoje é domingo, dia do Senhor, e é o primeiro domingo do mês de abril. E nós estamos aqui trazendo para você a primeira lição do trimestre. Essa revista nova da nossa Escola Bíblica Discipuladora, uma revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. E a lição de hoje, olha só, informando e contextualizando. Você sabe o que quer dizer isso? Às vezes a gente fica pensando, a igreja está ultrapassada, a igreja está se tornando arcaica, a igreja precisa se modernizar. Não, a igreja não precisa se modernizar. Eu até concordo que a igreja precisa se contextualizar. Ou seja, nós não podemos perder a essência, mas também não podemos deixar de lado as coisas que vão acontecendo. Precisamos estar a par. Então, a lição de hoje, Atos 1, de 1 a 5. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Informando e contextualizando. Então diz aqui que qual é o objetivo dessa lição de hoje? Que você tenha aprendido, ao final da lição, sobre o contexto histórico do livro e suas principais características, ênfases e teologia. Então vejamos a parte da introdução. Atos dos Apóstolos é a segunda parte da obra de Lucas. Como sabemos, Lucas escreve o Evangelho de Lucas como uma primeira carta enviada ao seu amigo Teófilo, e temos esta segunda carta com o título Atos dos Apóstolos. A narrativa é linda e inspiradora e apresenta os primeiros caminhos da fé cristã, logo após a ascensão de Jesus ao céu. Vemos nessa trajetória, escrita por Lucas, um caminho da própria promessa de Jesus, onde seus discípulos seriam revestidos com o poder do Espírito Santo. E este Evangelho, o poder de Deus para a transformação de vidas, alcançando novas culturas e nações. Afinal, este Evangelho chegou até nós. Somos a prova viva de que esta promessa bíblica se cumpriu. Precisamos esmiuçar este texto rico em detalhes para compreender que Atos não são apenas eventos históricos que têm um valor impressionante, mas detalhes que expressam a vontade e os planos de Deus para aquelas igrejas primitivas, assim como para as igrejas dos nossos dias e para a fé pessoal de cada crente. Então vamos lá ao primeiro momento de destaque da nossa lição de hoje. ênfases do livro. Ao analisar qualquer contexto histórico, é crucial reunir informações para compreender Atos dos Apóstolos. O livro não é uma retrospectiva histórica de Lucas a Teófilo, mas relata eventos centrais da missão dos discípulos de Jesus em meio a desafios. O acesso dos gentios ao Evangelho e a conversão de muitos marcam os relatos de Lucas em Atos, enfatizando as missões lideradas por Paulo. Passagens como a visão de Pedro em Jope
e a conversão de Cornélio destacam o contexto multicultural, tornando a mensagem de Jesus acessível às nações. No contexto social, o culto ao imperador gerava perseguição aos cristãos, que se recusavam a adorá-lo por fidelidade a Cristo. A prática da comunidade cristã primitiva de compartilhar recursos, descrita em Atos 2, 42 a 47, reflete uma economia baseada na solidariedade e generosidade. A influência helenística é evidente em interações como as de Paulo em Atenas, confrontando filósofos, epicuristas e estoicos. O discurso do Evangelho foi contextualizado para alcançar mais vidas, mantendo a essência da doutrina. Então, olha só, contextualizar, você dá uma atualizada, sem perder a essência, sem perder a raiz, sem perder os princípios. E, lamentavelmente, hoje temos visto muitas igrejas que estão assim se atualizando, mas estão perdendo a raiz, estão perdendo a essência. Estão vivendo uma novidade, ou seja, a igreja deixa de realizar um culto e passa a realizar um show, passa a realizar um espetáculo que agrade aos olhos do povo. Mas nós precisamos realizar através dos nossos cultos, não espetáculos, mas momentos de adoração, não que agrade ao povo, mas que agrade ao coração de Deus. E aí nós somos abençoados. Paulo, no Areópago, apresenta o Senhor desafiando as religiões de mistérios, enfatizando a salvação por meio de Jesus Cristo. O texto de Lucas, em Atos, está profundamente ligado ao contexto histórico, enriquecendo a compreensão das interações entre o Evangelho e a sociedade da época. Essa compreensão enriquece a leitura do livro, permitindo-nos apreciar a complexidade e a profundidade das interações entre o Evangelho e o contexto primeiro em que foi proclamado. E tenhamos uma convicção: toda a expansão do Evangelho, tanto naquela época quanto nos dias atuais e futuros, só é possível pelo poder e atuação constante do Espírito Santo na vida do crente. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. A gripe me pegou, a garganta sofreu. Então vamos ao segundo momento. Contexto do livro. Ao analisar qualquer contexto histórico, é fundamental reunir informações para compreender Atos dos Apóstolos. O livro não é uma retrospectiva histórica de Lucas a Teófilo, como já foi dito. Ele relata eventos centrais da missão dos discípulos de Jesus em meio a desafios. E olhe que nós temos muitos desafios pela nossa frente, não é mesmo? Ao analisar, então, esse ponto, nós vamos ver algo importante. Dentre as ênfases, o processo de acesso dos gentios ao Evangelho e conversão de muitos marcam os relatos de Lucas em Atos, destacando as missões lideradas por Paulo. Passagens como a visão de Pedro em Jope e a conversão de Cornélio evidenciam o contexto multicultural do livro.
também já foi relatado. No contexto social, o culto ao imperador gerava perseguição aos cristãos. Já vimos isso, né? Como eles sofreram, porque eles recusavam adorar o imperador. Eram fiéis a Jesus Cristo. E isso trazia perseguição para eles. A prática da comunidade cristã primitiva de compartilhar recursos, aqui destacada em Atos 2:42, reflete uma economia solidária. O povo era solidário uns para com os outros. Além disso, a influência helenística é evidente em interações como as de Paulo em Atenas, confrontando vários filósofos. Por exemplo, Paulo no Areópago, ele vai apresentar de forma especial, a pessoa de Cristo, o senhorio de Cristo, e com isso ele desafia as religiões de mistérios e como existiam e como se multiplicaram as religiões de mistérios nos tempos de hoje, né? Então o texto de Lucas, aqui descrito no livro de Atos dos Apóstolos, está totalmente ligado ao contexto ao qual os personagens estavam inseridos. Essa compreensão enriquece a leitura do livro, permitindo que os leitores apreciem a complexidade e a profundidade das interações entre o Evangelho e o contexto. Finalmente, é importante reconhecer que toda a expansão do Evangelho, tanto naquela época quanto nos dias atuais e futuros, só foi possível pelo poder e atuação constante do Espírito na vida de cada um de nós. Então, o Espírito Santo foi trabalhando na vida dos crentes e dando a eles força, incentivo, disposição para fazer a obra, para levar através de missões, através de cruzadas evangelísticas. Eu, por exemplo, participei durante 7 anos de cruzadas internacionais, viajando pela América do Sul, levando a mensagem de salvação. Como foi gostoso quando eu estive a primeira vez ali no Chile, falando de Jesus, e 7 anos depois eu voltei ao Chile e Deus me mandou para a mesma igreja que eu tinha ido no início. Cheguei lá e encontrei uma igreja completamente diferente, uma igreja que cresceu, um novo templo, agora bem maior, pessoas que lá na primeira visita eram assim arredias e coração fechado, duro para o Evangelho, agora estavam procurando a igreja. Me lembro a história de um cidadão. Eu fui à casa dele e a esposa dele disse assim: pastor, o senhor faz uma visita rápida porque o meu marido está para chegar. E se ele chegar e ver o senhor aqui, ele vai chutar o senhor para fora da casa. Ele tem pavor dos crentes. E 7 anos depois, quando voltamos ali, naquela igreja, o pastor era o mesmo de antes, e ele disse para mim: vem cá para você ver uma coisa, o que Deus faz. Quando eu cheguei lá dentro, junto das atividades da igreja, estava aquele cidadão, agora convertido, trabalhando na igreja. Que bênção, né? A gente vê o poder do Evangelho. Isso está descrito aqui em Atos, como Deus age através do Espírito Santo na vida dos crentes ainda nos dias de hoje. Terceira e última parte da nossa lição, abordagem teológica do livro. Além das ênfases e do contexto histórico, temos alguns princípios teológicos contidos no texto. Sabemos que teologia é um estudo e logia sobre Deus Theo. Sendo assim, podemos analisar como Deus se manifesta e se revela dentro deste livro
pela perspectiva de Lucas. Atos é considerado o livro histórico do Novo Testamento, que também é um dos documentos teológicos de Lucas para Teófilo. É um relato sobre como Deus se revelou por meio de Cristo e pelo Espírito Santo e se manifestou entre os eventos após a ressurreição de Cristo, as igrejas, discípulos e perseguições. Esse dinamismo do próprio Deus em se revelar e inspirar Lucas orientou a igreja no passar dos séculos sobre sua obra e missão. Nós, aqueles que temos em mãos o livro, somos desafiados a viver essa fé dinâmica que nos envolve na missão de Deus em resgatar vidas e, por meio dos atos contínuos do Espírito Santo, manter a igreja sob a vontade de Deus, sempre olhando para cima, de onde vem o socorro, como fez Estevão. Essa é uma mensagem de encorajamento para todos os que creem. Quando vamos lendo e avançando no texto de Atos, percebemos a simplicidade da vida cristã. Essa simplicidade é manifestada, vivida e experimentada por meio de outro tema central na teologia deste lindo texto, o reino de Deus. Jesus pregou, anunciou, viveu o reino de Deus, o seu próprio reino. Então, olha aí como Jesus atuou, deixando para nós um exemplo, né? Nós podemos pregar, podemos anunciar, podemos viver o Evangelho, o reino de Deus através do Evangelho, mostrando ao mundo como vale a pena pertencer a Cristo. A manifestação desse reino traz para o cotidiano a clareza dos mandamentos de Jesus, em contraponto ao sistema que já estava estabelecido nas religiões e sociedades daquele tempo. E hoje a gente vê muitas religiões que mantêm aquela tradição, estão presas àquele costume, não seguiram ao crescimento que o Evangelho produz na igreja, enquanto outras querem ultrapassar, extrapolar, se ultramodernizarem, como dizem por aí, né? A mensagem de salvação era para aquele tempo, para os séculos seguintes e também para o nosso tempo. E sendo assim, o reino tem uma proposta que é a transformação de vidas e estruturas. Atos dos Apóstolos, além de ser uma fonte histórica das primeiras igrejas e experiências do dia a dia dos discípulos, Atos nos inspira a ensinar como viver nos nossos dias, como servos e como igrejas, sem separar um do outro. Ou seja, como servos, como igreja, mantendo a união, a coesão do dia de hoje com o dia de Cristo, com os nossos pensamentos com os pensamentos de Cristo, com o que o mundo prega hoje, mostrando a diferença entre novidade de atitudes para novidade de vidas. Estamos neste mundo, mas não pertencemos a ele. A proclamação do reino de Deus é central em nossa teologia, revelação. Desdobra na nossa missiologia, forma de fazer missões, e inspira para uma eclesiologia, igreja cristocêntrica. Não podemos perder o foco, mas não podemos perder as raízes. Pensando bem,
Você já observou bem uma árvore? São vários tipos de árvores que existem, né, na natureza. E todas as árvores estão ligadas à raiz. Então, para que lá no último ponto, lá em cima, onde brota uma fruta, uma flor, isso apareça com beleza, é preciso que a raiz esteja fundamentada no solo, buscando as essências que a terra lhe traz. Eu me lembro que eu fui arrancar uma planta lá na praia. Era uma planta de uns 20 centímetros. Eu peguei com firmeza e puxei para arrancar, e estou puxando, até que ela saiu toda da terra. E eu estive comparando. Para sustentar bem aqueles 20 centímetros acima da terra, ela tinha uma raiz de quase meio metro, terra adentro. Então nós precisamos estar bem enraizado no poder de Deus para que tenhamos uma vida flutuante dentro dos princípios de Jesus Cristo. Conclusão. Agora que já temos um panorama geral com ênfases, contextos e teologia, precisamos entender que a centralidade do livro é a expansão do testemunho de Jesus por meio das igrejas. Este é o propósito do livro. Não é apenas contar história, mas é firmar os pensamentos dentro dos propósitos de Cristo. Então, olha só. Missões, vidas e até mesmo as perseguições e martírios, isso só é possível pelo poder do Espírito Santo. Você tem deixado o Espírito Santo de Deus agir na sua vida? Ou você tem deixado o Espírito Santo de fora? Quando eu precisar, eu te consulto. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo haja em nós e através de nós, para que o mundo conheça Jesus, o grande Salvador. A mensagem de Lucas, enviada a Teófilo, destaca a importância da comunidade cristã em testemunhar por meio de atos os ensinos de Jesus feitos por meio dos apóstolos. Atos que venceram a barreira do tempo, pois foram inspirados por Deus. Louvado seja Deus por sua obra redentora. Nele somos desafiados a fazer parte dessa missão como proclamadores do reino eterno. Por mais que soframos perseguições, o evangelho é para judeus e gentios, para que todos saibam que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para pensar e agir. Perceba que um olhar detalhista, como o de Lucas, nos fez enxergar tantos detalhes importantes do livro de Atos. Você tem sido detalhista, anotando e testemunhando as suas experiências com Deus? Interessante que aqui está falando, né, sobre o que a gente aprendeu. Eu quero dizer que nessa primeira lição eu aprendi bastante coisa e você vai aprender também. Segundo, como servo do Senhor, você tem limitado o testemunho da obra de salvação de Jesus somente à sua Jerusalém? Você tem feito para com que espalhe? Hoje eu estou passando para você esse vídeo nessa lição da EBD. Quando eu comecei, o propósito era um grupo pequeno. E graças a Deus, esse vídeo hoje tem atingido vários pontos extremos do Brasil. E eu espero em Deus que pessoas que vejam esse vídeo possam se inteirar da importância da lição que estamos passando hoje
e possam reconhecer que só em Cristo há salvação. E, finalmente, analisando Atos como um todo, percebemos como Deus cuida dos seus em cada detalhe, em cada lugar. O que hoje você gostaria de apresentar a Deus para que a sua fé e serviço cristão não pare no meio do caminho? O que você tem vontade de fazer? Faça isso agora mesmo e deixe Jesus conduzir a sua vida. Ele vai levar você a lugares importantes para que o Evangelho seja anunciado. Como eu contei para você no início sobre a minha viagem ao Chile. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta lição que vem nos trazer tantos ensinamentos, vem nos esclarecer tantas coisas e que nós possamos, Deus, aprender a contextualizar a nossa vida cristã. Que a Igreja do Senhor não seja manchada pelas novidades e modernidades do mundo, mas que a Igreja do Senhor possa usar a tecnologia, por exemplo, para que melhor o Evangelho de Cristo seja apresentado às pessoas em lugares tão distantes. Usa-nos, ó Deus, para que o teu Evangelho cresça e vidas sejam salvas para a honra e glória do Senhor Jesus. Em nome de quem oramos. Amém. Olha só o chamado de Cristo para você, hein? Anunciar o Evangelho. Ouça o chamado de Cristo e anuncie o Evangelho de Jesus. E você que está sendo chamado para aceitar a Cristo, aceite-o enquanto é tempo. E assim, queridos, estamos encerrando mais uma EBD com você. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um domingo de muita alegria junto aos seus familiares, aquele almoço em família, aproveitando os momentos da tarde juntos, e logo à noite vá à casa do Senhor. Esteja na casa do Senhor, adorando ao Senhor. Não fique em casa, não. Não, eu vou em casa que eu vejo o culto pela televisão. Não vê, não. Em casa você apenas vê. Na igreja você participa. Então vá à igreja, e lá junto com os seus irmãos, amigos, cultuando ao Senhor com toda alegria. E nós esperamos encontrar você ali na PIB, logo mais a partir das 19h30. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê um dia de muita paz e alegria. E amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta, trazendo para você mais uma devocional, mais uma reflexão da palavra do Senhor para a edificação das nossas vidas. A todos, um bom dia na graça e paz de Jesus. Amém?